Rafael Dias Sampaio. Presente. Sebastião Lucre. 43ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 27 de novembro de 2018. Senhor secretário, faça a leitura da ata. Eu peço a dispensa da leitura da ata. Vereadora Ananias pedindo dispensa da leitura da ata. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o pedido de dispensa da ata. Tem expediente, senhor secretário? Não. Tribuna. Sim. Por favor, pode chamar. Temos o senhor presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, requerimento 008/18. Eu, Eduardo Benês, portador do título de eleitor CPF aqui, né? 027-834-2783. Residente neste município, usando as prerrogativas que me são conferidas pelo artigo 199 do Regimento Interno, requeiro a minha inscrição para fazer uso da tribuna livre da Câmara Municipal de Cornélio Procópio para falar sobre o seguinte assunto: Conselho Municipal de Cultura. Pode adentrar. O senhor tem 5 minutos para fazer sua explanação, Mancho. Bom, boa noite a todos. É com muita honra que volto aqui nessa tribuna para falar de coisa boa para Cornélio Procópio. Hoje eu estou falando aqui a respeito do Conselho Municipal de Políticas Culturais aqui de Cornélio Procópio, né? Estou numa missão de falar a respeito de algumas atividades que o Conselho já vem se colocando a fazer. É um conselho deliberativo, consultivo e também fiscalizador da cultura do município. Então é de suma importância para a cultura. Era um conselho que estava vazio, né? Não tinha componentes, e a gente conseguiu juntar um grupo bom, bem bacana. Presidindo hoje está a Cláudia, né, da ONG Orar. E a gente vem fazendo um trabalho de formiguinha, tirando assim o conselho que estava parado até então. E estou aqui hoje na missão de falar a respeito do primeiro piquenique cultural solidário, que vem acontecer agora no dia 2 de dezembro, às 3 horas da tarde, aqui na Praça Botafogo. Inclusive os senhores vereadores estão com um convite aí, cada um, né? Oi, alô. Então o piquenique cultural, haverão várias apresentações, vai ter dança, vai ter circo, vai ter um teatro de fantoche, um teatro também, alguns brinquedos totalmente gratuitos para a população poder utilizar. A gente vem divulgando nas escolas municipais e também estaduais, para a gente poder ter público, para a gente poder ter cultura, para a gente poder oferecer, enquanto Conselho Cultural, né, cultura para nossos munícipes. Então, assim, domingo, os senhores estão todos convidados a participarem também. Vai ter sorteio também de alguns brindes, inclusive o comércio tem ajudado bastante, os empresários aqui da nossa cidade têm vindo junto com o nosso conselho. E esperamos contar com a presença de cada um de vocês, nossos munícipes também, utilizando também os meios de comunicação aqui da casa, né, para poder fazer a divulgação. Agora vou estar indo na Feira da Lua, para poder explanar a respeito disso aqui também, do evento em si. E também falar de outras ações que a gente está se programando, né? Então, o primeiro piquenique cultural solidário aqui do município. E também estamos organizando o Natal Show, né? O Natal Show ele é um concurso da casa mais bonita, a residência mais bonita da cidade, agora para o Natal, de enfeites do Natal, né? E também dos estabelecimentos comerciais. O estabelecimento comercial que tiver, né, com a correta avaliação, o mais bonito também recebe um certificado, e aí tem premiação também para os munícipes, as residências, né, dos munícipes em si, que tiverem os 3 melhores colocados receberão então premiação também. E a gente está trabalhando, esperamos contar muito com a participação dos vereadores também, na divulgação, na participação do próprio Conselho. Dia 9 agora a gente tem uma reunião do Conselho, todos estão convidados, vai ser aqui na sede dos Conselhos Municipais, né? E é isso que eu tenho para dizer a respeito do Conselho então, Municipal de Políticas Culturais aqui do nosso município. Senhor presidente, primeiramente, seja bem-vindo, Eduardo. Sempre um prazer recebê-lo. Esse tema que você abordou do Natal Show é um tema que muito me interessa. É a bandeira que eu tenho levantado aqui junto ao setor do comércio, junto à associação comercial, sindicato patronal e aos empresários,
quero convidá-lo para que esteja presente agora no dia 6 de dezembro, no evento, na chegada do Papai Noel. Nós estamos preparando ali na Praça da Pedra. Quero aproveitar também a oportunidade de convidar todos os vereadores. Quem já pôde observar ali a organização da casinha do Papai Noel, tá? E que você leve para lá a premiação desse concurso que você está fazendo aí, da empresa mais bem ornamentada e da casa mais bem ornamentada, para que isso possa vir contribuir com a campanha que nós estamos desenvolvendo aqui, junto com a Prefeitura e a Associação Comercial. Acho que dá para a gente tabelar isso junto. Não sei se você já conversou lá com o Fabiano, presidente da Associação Comercial, mas de antemão eu já deixo aqui o convite para que você esteja ali interagindo juntamente conosco, para que a gente possa engrandecer esse evento, que é a campanha de Natal, que é um evento aí de céu aberto, né? Um comércio de céu aberto, para que a gente possa atrair consumidores da região para Cornélio Procópio. Obrigado, viu? Complementando também, Jones, conversamos sim com o Fabiano, o presidente da Associação Comercial, inclusive ele tem se mostrado, assim, apoiou bastante o evento do piquenique, né? E também do Natal Show. Temos sim a intenção de não somente fazer a entrega da premiação, mas também montar um local de doações para fazer um Natal solidário também. É uma das ações que o Conselho tem, aproveitando o gancho aí, que uma das ações do Conselho é também fazer um Natal solidário, em que os munícipes fazem a doação e nós distribuímos também para as famílias que têm mais necessidade. Pronto. Algum vereador quer falar alguma coisa? Passamos para o pequeno expediente. Vereador Rafael Sampaio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, população aqui presente, ouvintes da Rádio Cornélio. Nos últimos tempos, a gente tem constatado alguns problemas na cidade de Cornélio Procópio e, às vezes, até por uma certa omissão da própria Câmara, a gente tem deixado de debater essas questões. E eu acho que chegou o momento da gente começar a discutir no sentido de se cobrar algumas atitudes que a gente não pode mais admitir. Uma situação que hoje até tem um pedido, uma indicação nossa com relação a um cruzamento da Avenida da Saudade, a Rua dos Bandeirantes, e eu não lembro a outra rua, que é aquele cruzamento que vai ali para o cemitério, que é um cruzamento de 3 vias, é um cruzamento complicado, que é Bandeirantes, e que tem uma sinalização um pouco precária. E a gente está pedindo para que reforce a sinalização lá, mas a gente analisando essa circunstância do trânsito em Cornélio Procópio, a gente tem visto que não é só aquele local que o trânsito está uma confusão em Cornélio. A gente vê que hoje os próprios taxistas que estão aí, sabe, motoristas que estacionam em lugar que não pode estacionar, no lugar de moto que estaciona no lugar de carro que estaciona nas esquinas, um verdadeiro caos, e que a gente vê que não existe uma fiscalização no sentido de se impedir que isso venha a acontecer. Creio até que os taxistas devem ter problema, que deve ter gente também que deve estacionar na vaga de taxista também, porque eu sei que um pouco é a falta da educação da população, que não respeita as leis de trânsito, mas a gente precisa começar a exigir, começar a cobrar uma maior fiscalização para que o trânsito em Cornélio comece a funcionar de melhor forma. E, dentro disso tudo ainda, nesses últimos dias, o que a gente tem visto, que também é uma coisa que a gente tem que começar a cobrar, é a questão dos animais soltos na cidade.
A gente tem visto muitos animais. E hoje, eu estava descendo a avenida, eram umas 9, 10 horas da manhã, um cavalo subindo a Avenida 15 de Novembro. Parece piada, mas não é piada. Isso é um perigo. Às vezes alguém está vindo ali naquela avenida, até porque é uma avenida de uma velocidade maior, alguém pode vir atingir esse cavalo, sem contar os outros transtornos que isso. E o que a gente tem visto é que nada tem sido feito para acabar com isso. Essa questão de cavalo, existe aqui cavalo, boi em Cornélio Procópio há anos. Há anos a gente vê fotos, esses dias parece que tinha 2 bois lá na frente do fórum, e nada é feito para se acabar com isso. Já existem leis nesse sentido, já existe o código de postura que pune os proprietários, que pode pegar os cavalos, os animais e dar a destinação correta. O problema é que não há uma fiscalização, não há uma atitude do poder público no sentido de se punir, de se impedir isso. O poder público tem sido muito permissivo com relação a essas situações. E está na hora da gente começar a cobrar atitudes para regularizar essas situações. Muito obrigado. Vereador Ismar Nóbrega. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente aqui na dependência da Câmara Municipal e público que nos assiste através da TV Câmara. Aliás, parabéns pelo seu trabalho, Gilson. Eu não estive presente na reunião passada, do dia 20, mas acessei a internet, a TV Câmara, e vi toda a reunião, 1 hora e pouco, 1h20 mais ou menos de reunião. Mas eu gostaria de parabenizar o Senado Federal, Edmar, pelo tapa na cara que ele deu no povo brasileiro. Foi sancionada hoje pelo presidente tampão, Michel Temer, o aumento de quase 17% para o Supremo Tribunal Federal. Os salários passarão a R$ 39.200. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, já disse que vai repassar o aumento para todos os juízes do Brasil. Uma cascata que custará cerca de 6 bilhões de dólares por ano, bilhões de reais por ano, Edmar. Vejam que absurdo. O TST, Superior Tribunal do Trabalho, gasta por ano 75 bilhões de reais. E mesmo com aquela reforma trabalhista que foi realizada, não vamos discutir se é a reforma ideal, boa, ruim, não interessa, mas o que se sabe é o seguinte, Tião, se reduziu em 40% as ações no Tribunal Superior do Trabalho. 40% das ações. Mas o tribunal continua gastando 75 bilhões de reais por ano. Qual empresa, Edmar, que faz isso? Reduz em 40% a sua despesa e continua gastando o mesmo que ela gastava. Uma insensibilidade a toda prova do judiciário brasileiro. Enquanto isso, o estado de Roraima quebrou, viu, Edmar? É o 4º estado brasileiro a quebrar. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e agora Roraima. Os policiais civis estão há 3 meses sem receber salário. 30 mil alunos sem transporte escolar, Edmar, porque o governo não consegue pagar o transporte escolar, viu, Fernando? 30 mil alunos.
Enquanto isso, em Minas Gerais, o novo governador eleito, o Zema, ele disse que o Instituto de Previdência de Minas Gerais tinha 16 conselheiros quando o Pimentel assumiu. Rafael, 16 conselheiros. Agora tem 510 conselheiros. Quer dizer, parece que esse pessoal vive num outro mundo que não o nosso. Esse pessoal não se preocupa o mínimo com a nação brasileira. 62 milhões de inadimplentes, Edmar, no Brasil. 62 milhões de pessoas, Badaró, que não conseguem pagar suas contas. Mas eu vou dar uma notícia boa, Fernando, para você, viu? No interior da Paraíba, uma pequena cidade chamada Lagoa Seca, nunca ouvi falar, eu que sou paraibano, uma aluna de uma escola pública chamada Milena Cristina Califa, ela disputou, Fernando, a Olimpíada Mundial de Física na França. Aluno, nível médio, escola pública no interior da Paraíba. Disputou a Olimpíada Mundial, Amâncio, de Física, que é a matéria mais difícil que existe. Ela foi campeã mundial de Física. Sabe quantos países? Sabe quantos países, Edmar? Ela concorreu? 75 países. Inclusive todos os países da Europa. Então essa moça a gente tem que elogiar. Se a gente pudesse, se eu conhecesse, soubesse onde ela mora, eu ia mandar um presente para ela. Agora, o meu repúdio, o meu nojo ao Senado brasileiro, que de maneira insensível passou por cima do povo brasileiro e concedeu um aumento para quem não precisa de aumento. Até porque o setor público hoje recebe de 65% a 70% a mais que o setor privado, Edmar, para a mesma função. E não podemos esquecer de quem paga a conta é o setor privado. O setor público não tem dinheiro, ele arrecada dinheiro. Então fica aqui o meu protesto contra o Senado Federal, contra os senadores que votaram a favor dessa imbecilidade, me desculpem a palavra, mas quando você vê que os policiais de Roraima estão há 3 meses sem receber e 30 mil alunos estão sem transporte escolar, e você concede um aumento a quem ganha R$ 33.700 por mês. E aí, para encerrar, pessoal, hoje eu vi no jornal da Band, não, na Band News, que cada deputado federal eleito e cada senador eleito, Rafael, vai receber R$ 33.700 para fazer a mudança para Brasília. Mesmo os que moram lá e não vão ter que fazer mudança. Todos vão receber. Não tem mais nada o que falar, né, gente? Obrigado, senhor presidente. Era só isso. Vereador Ananias Neto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, população presente e população que nos acompanha através das transmissões. Primeiro, gostaria de agradecer mais uma vez, como eu falei na terça-feira passada, nesse final de semana que se passou, nós tivemos o encerramento da Copa Professor Ananias, onde nós tivemos a participação de 1.750 atletas nas categorias do sub-7 ao sub-17, masculino e também feminino, masculino, que algumas categorias conta com a primeira divisão e segunda divisão. E foi um dia muito alegre, festivo, tivemos uma presença muito grande da nossa população e também da nossa região que veio para cá prestigiar as finais no domingo, que ocorreram no dia todo lá no Gatinho. Então, agradecer realmente ao Executivo, a FECOP, que fez
um grande campeonato. Na época que o meu avô faleceu, foi na gestão passada, que já manteve o campeonato, e essa gestão não fez diferente e mantém em alto nível. Então, agradeço a todo mundo que esteve envolvido nessa competição, que, como eu digo, não só pela memória do professor Ananias, mas o baita projeto social que a Copa é, envolvendo uma quantidade muito grande de jovens, como eu disse aqui, 1.750. Então, meu agradecimento. Também quero cumprimentar todos os taxistas hoje presentes. É um projeto importante que vem do Executivo Municipal, que é uma luta de vocês há algum tempo, teve apoio de vereadores dessa casa, né? Então, sejam muito bem-vindos, né? E contem sempre com a gente que tiver ao nosso alcance. Gostaria também de agradecer uma indicação que começou o processo de revitalização do nosso calçadão, né? Já foi feito pinturas de bancos, de lixeiras, o pessoal vem fazendo um trabalho ali que ainda não acabou. Então a gente fica feliz, né? Agora vem a calhar também com o comércio aberto até mais tarde, no nosso final de ano. Então é muito bom, né? O pessoal está bastante contente de ver essas melhorias. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, taxistas que acompanham a sessão, alguns deles acredito até que pela primeira vez na Câmara de Vereadores, população que acompanha através da Rádio Cornélio e da TV Câmara. Inicio a minha fala, vereador Rafael Sampaio, abordando essa questão da fiscalização. Estive no departamento de fiscalização, no setor de fiscalização há pouco tempo, e o que nós temos lá é uma quantidade muito pequena de fiscais, por aposentadoria ou por ter passado em outros concursos, os fiscais vão saindo, e na falta de realização de novo concurso, a equipe fica reduzida, alguns deles deslocados para funções administrativas e não funções específicas de fiscalização, e por conta disso, muitos estabelecimentos comerciais em Cornélio funcionando sem alvarás, sem alvará de licença para funcionamento, muitas obras iniciadas e concluídas na cidade de forma clandestina, impactando de forma negativa o recolhimento de IPTU. Então, o que nós esperamos é que, tão logo possa, a administração realize concurso, recomponha a equipe, porque até para a arrecadação municipal é fundamental termos uma equipe de fiscalização completa. Antes de abordar um tema importante, doutor Gilmar, da visita que nós fizemos a semana passada, e são ótimas notícias para a cidade, gostaria de rememorar uma história só, aproveitando a presença dos taxistas, que eu uso bastante o trabalho dos taxistas do terminal rodoviário, e particularmente tenho um relacionamento bom com todos, mas um relacionamento muito próximo com o Darienço, Elzo Darienço, Nelson Darienço, que me trazia com muita frequência para o trabalho, sempre muito disposto, e aqui nessa Câmara nós íamos propor uma moção de aplauso por ter sido um dos pioneiros da cidade, um trabalhador que abria mão de festas de final de ano com a família para ficar no ponto para atender a população de Cornélio. A vida inteira ele fez isso, e quando fiquei sabendo que ele havia adoecido, os próprios taxistas informaram, eu achei que não era prudente, não era elegante a gente propor uma moção de aplauso aqui por conta da situação que ele já vivia. Então, aproveito de público aqui para reconhecer a importância, a amizade, o carinho com que ele tratou toda a população, e nós não tínhamos tido ainda a chance de público, aqui na Câmara de Vereadores, homenagear um trabalhador do nível do Nelson Darienço. Então, aproveito aqui o momento e a oportunidade e a presença dos taxistas para deixar de público aqui o nosso reconhecimento. O vereador Fernando também conviveu com ele, também conhece. Na verdade, Cornélio inteiro usou os serviços do Nelson Darienço ao longo da vida. Morador primeiro do bairro Nova Igarapava, depois dos primeiros moradores aqui da Vila São Pedro, e uma pessoa muito querida por todos na cidade, pelo carinho, atenção e dedicação com que tratava todo mundo. Então,
Então, deixamos aqui nosso reconhecimento público para essa figura fantástica que deixou o nosso convívio, mas que deixou também um monte de saudade. Indo agora para as visitas, tive a oportunidade, vereador Fernando, junto com o vereador Gilmar Lavorato, prefeito Amin, o irmão dele, Calil Anucci, estava presente também o Vanderlei Rodrigues, o Cidinho, Zé Henrique. Saímos da prefeitura de uma reunião e fomos visitar obras na cidade, porque a gente não tem muita noção, até por uma falha de divulgação nossa aqui da Câmara também. Nós pedimos aqui para que todas as obras e valores com relação ao asfalto viessem aqui para que a gente pudesse divulgar para a população. Então, na primeira saída, nós saímos da prefeitura e ficamos sabendo que, pegando a Rua Colombo, a Rua Bahia, lá das imediações do espaço cultural, até chegar na BR, do lado esquerdo, toda essa região vai receber pavimentação asfáltica e já com licitação marcada. É uma região inteira da cidade que compreende o meu bairro, o nosso bairro, Fernando. O Panorama, a licitação estava marcada para hoje, não sei se ocorreu. São mais de 2 milhões de reais para fazer asfalto em CBUQ no Panorama. Entra nesse pacote Vila Moreira, Vila São Pedro, Vila Santa Terezinha, Vila Popular, Jardim Progresso, um monte de bairros com asfalto em decomposição sendo beneficiado. Quando passa para o outro lado da cidade, nós fomos até a UEMP, visitar aqueles pavilhões que estão sendo construídos para a área de biológicas da UEMP e que vai comportar também o curso de medicina. A gente passando pela PR, e o doutor é prova disso, não tem ideia e noção do tamanho daqueles barracões. É uma obra enorme de mais de 7 milhões de reais, um investimento altíssimo do governo do Estado. E aí é bom a gente abrir um parêntese, vereador Edmar, com relação a essa governadora Cida Borghetti. Nós tivemos uma série de promessas do governador Beto Richa, que não conseguiu cumprir também por conta dos problemas e das dificuldades que teve com a Justiça, mas ela surpreendeu positivamente, com muito pouco tempo de governo, liberando um volume enorme de recursos, muito além do que a gente esperava que fosse liberado para a cidade e além do que o prefeito esperava que fosse liberado. Nos últimos 4 meses, o prefeito ficou praticamente a maior parte do tempo em Curitiba, toda semana, pelo menos meia semana, o vereador Rafael Filho está aqui, pode comprovar. Ele viaja bastante, mas essas viagens foram extremamente produtivas. Saindo da UEMP, nós fomos até as imediações do conjunto Marta Dequeste e Hospital Regional. É uma trincheira que vai ser construída lá para facilitar o tráfego, com duplicação da PR, ligação do conjunto da FIO, Marta Dequeste, com o conjunto que fica do lado de cá. Eu acho que é Novo Horizonte o nome do conjunto, é aquele empreendimento, aquele loteamento novo que tem. E uma descoberta que nós fizemos lá, que tem uma avenida, tem uma rua de pedra, que eu não sabia que existia, que sai desse Novo Horizonte e vem até as imediações do Hospital da Unimed. E a previsão é de fazer um asfaltamento dessa avenida, que faria uma ligação rápida do conjunto Catarino, conjunto Marta Dequeste, conjunto Novo Horizonte com o centro da cidade. Então são obras importantes. E se a gente não sai para dar uma olhada, acaba não tendo noção do tamanho disso que está acontecendo na cidade. Para asfalto, o vereador Edmar deve ter números que eu não tenho, mas o anúncio inicial era de 10 milhões de reais na época do governador Beto Richa, e o prefeito, sem citar números exatos, falou da possibilidade de estar dobrando esse valor, o que seria para a cidade uma notícia ótima, até porque ele conseguiria, nos próximos 2 anos, manter a cidade no ritmo grande e ativo de obras. Ô Luiz, só uma parte. Em cima do asfalto que você está dizendo, não esquecer, senhor presidente, que a prefeitura ganhou do governo do estado uma usina de micropavimento, um caminhão. Que facilita a execução. E aí uma outra ótima notícia, que tem uma super creche paralisada entre o Hospital Regional, margeando a PR, em frente ao conjunto Marta Dequeste, que vai ser licitada também por esses dias e já tem mais de 2 milhões de reais em conta, facilitando aquela, é uma região de trabalhadores, e a supercreche lá vai ser de fundamental importância para as mães que trabalham. Então são notícias boas,
dentro de um momento político cheio de notícias ruins. Antes de vir para cá, acompanhei pela imprensa a prisão de uma série de servidores públicos em Bandeirantes por desvio de dinheiro na Prefeitura de Bandeirantes, um trabalho de investigação com a participação do GAECO. Eles estavam simplesmente desviando mesmo do caixa da Prefeitura dinheiro, R$900 mil, no ano de 2017. Sabe-se lá quanto desviaram antes de 2017 e quanto desviaram agora. Isso é sinal de que todo mundo tem que ficar atento, porque quando se critica a classe política por corrupção, político que tem mandato e que é eleito através do voto tem que prestar contas para a população. Mas os servidores municipais de todos os níveis também, o doutor abordou muito bem essas facilidades aí que tem uma casta de privilegiados aí no Serviço Público Federal. E também, cá entre nós, eu já falei aqui dessa tribuna e vou falar de novo, né? Sonegação de imposto também é crime. Então, o que tem de sonegador de imposto criminoso aí andando pela rua e batendo em política é uma festa. Então, se é crime, todo mundo tinha que ser condenado, né? De vez em quando eu vejo uns ricos aí batendo à vontade em político, mas sonegam um imposto que não tem quem consiga fazer esses caras parar de sonegar. Vereador Fernando Pepes. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha nessa sessão de hoje, em especial os taxistas, TV Câmara, Rádio Cornélio, eu vejo hoje aqui um grande número de taxistas e é uma oportunidade que a gente tem para conversar sobre alguns assuntos. Eu venho já acompanhando há alguns anos a questão, vamos dizer de uma forma bastante simples, do transporte de pessoas em Cornélio Procópio, que são de três formas: através do táxi, através do mototáxi e através do transporte coletivo. E vi com muita preocupação nessa semana que o transporte coletivo de Cornélio Procópio vai estar atuando apenas nos horários de pico, atendendo ao horário pela manhã dos trabalhadores, ao horário do almoço e depois no horário do final da tarde para o pessoal retornar para casa. Isso nos preocupa bastante, porque quando você fala do transporte coletivo, você fala de um transporte de massa, de grande parte dos trabalhadores aqui de Cornélio Procópio. E o transporte coletivo de Cornélio Procópio transportava, até quando veio a questão dos mototaxistas, que foi aprovado por essa casa, através de um projeto de lei, em torno de 5 mil passageiros por mês. No mês seguinte, caiu para 2.500 e veio numa queda gradativa. Os senhores sabem muito bem que nesta Casa de Lei foi aprovado uma lei que trata desse assunto, da questão do mototaxista. Mas não houve a aplicação dessa lei. Hoje está sendo apresentado um projeto de interesse do senhor, até me parece que um dos nossos colegas vereadores trabalhou para isso. E eu tenho um grande respeito por um vereador quando trabalha e apresenta um projeto por aqui, porque ele foi amplamente discutido. Agora, o que eu quero dizer aos senhores vereadores e aqui os taxistas que se fazem presente, que nós temos que discutir a questão do transporte da população de Cornélio Procópio como um todo. Porque daqui a pouquinho, pelo que nós estamos vendo, o transporte coletivo de Cornélio Procópio vem se arrastando já há muito tempo. E quais seriam as soluções? A vinda dos senhores aqui é no sentido de buscar também uma solução
para o transporte das pessoas de Cornélio Procópio. Eu entendo, senhores, que essa questão dos transportes das pessoas aqui, dos procopenses de Cornélio, é uma questão que deve ser discutida nas 3 formas que se advém ao longo desse período. Fizeram uma lei, inclusive, na minha opinião, na questão dos mototaxistas, que eu achei que foi uma lei até muito engessada na época. Ela podia ser uma lei mais flexível, mas que ela tivesse um determinador para a execução desse serviço da cidade. Porque nós temos que trabalhar. O poder público, ele existe para regular. O poder público, ele está para regulamentar. Ele está para que todos possam sobreviver na economia. E nós temos que garantir, aqui como poder público, como legisladores que somos, como fazedores da lei, das leis aqui, o bom transporte daqueles que se utilizam do táxi, daqueles que se utilizam do transporte coletivo e também daqueles que se utilizam, porque cada um tem o seu papel e a sua função na sociedade. Eu realmente, senhores, venho, ao longo desses anos, me posicionando em relação a essa questão, mas, infelizmente, parece que as nossas vozes, porque não tão somente como o legislador coloca, são vozes que vão ao vento. Mas eu digo aqui aos senhores que o que eu vejo é uma omissão por parte da Prefeitura Municipal. É isso que eu quero dizer aos senhores. Uma omissão por parte da Prefeitura Municipal em realmente encarar essas questões e buscar para que todos aqueles que transportam os passageiros de Cornélio Procópio tenha a sua regulação, tenha a sua forma de se fazer o serviço. E o que ocorre, como hoje aqui foi colocado aqui pelo colega que nos antecedeu, o Código de Postura, ele prevê algumas coisas, tem a lei que se prevê, e a falta de contratação de fiscalização faz com que, de fiscais, seja uma justificativa para tal. Não pode ser. Tá? O vereador Luiz Carlos Amâncio vem há anos aqui dizendo que várias empresas, inclusive grandes supermercados em Cornélio Procópio, não têm alvará. Quer dizer, nós não podemos viver num município onde cada um faz o que quer e a Prefeitura Municipal fecha os olhos diante disso. Porque quando não existe comando, todos padecem. Muito obrigado, senhoras e senhores. Passamos para o grande expediente. Vereador Ismar Nóbrega. Senhor presidente, eu volto no grande expediente para fazer uma defesa veemente da minha classe, a classe médica, que nesses últimos anos foi pisoteada, vilipendiada, acusada, mentirosamente de ser uma classe. Vou dar 5 adjetivos aqui que eu consegui retirar das acusações contra os médicos brasileiros. Neto, corporativistas, interesseiros, insensíveis à população, dinheiristas e o pior de todos, mercenários. Sabe o que é mercenário, né, Neto? Um indivíduo que participa de combates nas guerras sem nenhum amor por aquilo que ele está fazendo, e sim exclusivamente por muito dinheiro. Eles vão para as frentes de batalha brigar contra outros povos e outros países para receber uma grande quantidade de dinheiro. Tem muita coisa a respeito do Mais Médicos que vocês não sabem. Primeiro, milhares de médicos foram demitidos no Brasil para se colocarem os médicos cubanos. Sabe por quê, Fernando? Porque quem pagava o salário dos médicos era a prefeitura, as prefeituras.
e quem passou a pagar o salário dos médicos foi o governo federal. Eu vou dar um exemplo prático. A minha filha é médica. Ela passou num concurso numa prefeitura do interior de São Paulo. Não era um concurso, era uma avaliação, Neto. Ela foi classificada em primeiro lugar. Assumiu o emprego, ganhava 10 mil reais por mês. 3 meses depois ela foi demitida para se colocar um médico cubano no lugar dela. E assim, outros milhares de médicos foram demitidos. Gilmar tem essa informação, né, Gilmar? Ninguém sabe disso. Ponta Grossa tinha 25 cubanos. Então. Apucarana tinha 12 cubanos. São 12 funcionários que a prefeitura economiza, né? Então, eu assistindo então o Gilson do Olavalle na internet, eu vi o Rafael preocupado com a situação do preenchimento das vagas, o Fernando, o Amâncio, né? E não sei quem foi de vocês três que falou que o Bolsonaro rompeu o contrato. Ora, o Bolsonaro nem presidente é ainda, gente. Ele nem assumiu, ele não tem esse poder de romper um contrato. Quem rompeu o contrato foi Cuba. Porque não aceitou o que o Bolsonaro falou que ia fazer. Primeiro, salário integral para os médicos cubanos. Primeiro ele falou, quem quiser ficar no Brasil, fica. Ninguém precisa ir embora, se quiserem ficar, todos ficam. Só que tem uma condição. Primeiro, salário integral para o médico cubano. Isso é a lei brasileira, gente. Você não pode, Edmar, empregar um cara na tua fazenda e pedir para ele receber 30% e você fica com 70%. Ou a lei é obedecida ou a lei não precisa. Vamos rasgar a Constituição brasileira. Segundo, ele falou que os médicos iriam trazer as suas famílias para visitá-los quando quisessem e que eles iriam a Cuba quando quisessem. Isso é liberdade, gente. A nossa Constituição assegura a liberdade para todos. Eles viviam aqui vigiados, Edmar. Por muitos muitos dos cubanos, Edmar, eram funcionários do exército cubano. O senhor concede uma parte? Capitães do exército cubano. Isso ninguém sabe. Pode, Ademar, desculpa. Que bom uma pessoa da área tocar nesse assunto, porque até semana passada, quando foi dito, eu falei que eu estava lendo. Eu vi você falar. E que a gente deveria aprofundar mais. E quando a gente fala aprofundar mais, é com pessoas que entendem do assunto. Que bom que o senhor tocou nesse assunto, porque as máscaras começam a cair. Porque o senhor foi muito feliz aqui, porque tudo o que acontece é pau, cacete no médico. O advogado, ele se forma para quê? Para montar uma estrutura, para montar sua família, para poder ganhar dinheiro, para ter uma vida boa. O engenheiro, a mesma coisa, todo mundo. Por que o médico, doutor? Eu nunca vi um bandido dar um tiro em alguém, ele ir preso e algum advogado de graça lá. Ele não vai. E também não recebe ação de ninguém. O senhor sabe o que eu estou dizendo. Mas se o médico não atender alguém, ele toma um processo. Eu peço uma parte. Aí fala assim, mas o médico mexe com vidas. Você soltar um bandido, você também está mexendo com vidas. Você ser um engenheiro e construir um prédio, você também está mexendo com vidas. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas, politicamente, algumas pessoas, elas gostam de crescer politicamente, falando que uma certa camada da população que eu ouvi, metendo o cacete no médico. E só quem tem um médico na família, sabe o que o médico passa para poder sustentar, sobreviver e aguentar toda a pressão do dia a dia. Parabéns, doutor, por ter puxado esse assunto, porque a gente começa a esclarecer as coisas. Dos mais médicos, eu estava ouvindo, parece que 11 mil reais são pagos ao médico. Ele fica com 2, 3 e o resto paga para Cuba. Mas então por que nós não jogamos esse dinheiro no Brasil? E não foi o Bolsonaro, porque não foi na administração do Bolsonaro que nem começou, que foi contratado esses mais médicos. E vem falar que nós não temos médicos para serem contratados? Paga bem que tem, o senhor sabe muito bem disso, até porque nós temos muito mais faculdades e universidades de medicina no Brasil do que tem em Cuba.
Pois não, Rafael. Só para defender a classe aqui. Não, eu dei um exemplo só, tá? Não tô com relação a advogado, isso eu posso dizer, porque eu já fiz muito. Mas é um caso à parte. Não é caso à parte, não. Até antigamente, até pouco tempo atrás, não havia remuneração para os advogados da ativo e nem havia defensoria pública. E muitos advogados faziam defesas criminais gratuitamente, até porque todos tinham que ter um direito. Eu lembro que a gente, às vezes, estava lá no fórum. Quantas vezes... Rafael, estamos precisando de um advogado aqui para fazer a defesa. Só, Rafael, você não entendeu não, o que eu disse. Eu sei, eu só estou explicando. O que eu disse é que se o doutor Ismar se negar a atender um paciente, ele sofre um processo. Se você não for atender uma pessoa que é presa na hora no fórum, se você se negar, não acontece nada para você. Eu só quis fazer um parâmetro, um equilíbrio para mostrar a diferença. Eu só estou explicando que até os advogados também fazem... Hoje ainda recebe os dativos, mas parece que recebe um valor módico e que tem que ser discutido na justiça, porque ele sai com uma sentença que tem direito e o Estado não paga, e tem advogado que entra na justiça, tem advogado que deixa para lá, não vai nem atrás, e hoje tem a defensoria pública. Então, só defendendo a classe. Antes de continuar, eu gostaria até de... O Marquinho está aqui, Marquinho. Eu quero dizer para você que eu não tenho nada contra o povo cubano. Inclusive, gosto do povo cubano, da salsa, e gosto muito, viu, Marquinho, do Buena Vista Social Clube, de Cuba, tá? Então, não é nada contra o povo cubano, é com as coisas erradas. Por exemplo, eu faço uma pergunta ao Rafael, não precisa nem me responder, Rafael, porque eu já sei a resposta, é óbvia. Se importassem 8.500 advogados de Cuba para assumir postos no Brasil sem fazer a prova da OAB, teria validade isso? Não teria. Então, nós temos uma prova chamada revalida, que é para isso. Inclusive... O Bolsonaro, ele falou que daria o prazo de 1 ano para os médicos cubanos estudarem para fazer a prova, para não... Tá? Só uma parte, só para esclarecer, a OAB, todos os advogados do Brasil têm que fazer, porque senão não pode advogar. Então, mas o revalida, acho que é só para os médicos que vêm do exterior. Que vêm de fora. Então, mas aí, ô Rafael... Vamos raciocinar, por que os médicos que vêm da Alemanha, dos Estados Unidos fazem, e os cubanos não precisaram fazer? Mas essa discussão não é essa. Eu quero dizer o seguinte, Edmar, eu tenho uma boa notícia, viu, Gilmar Lavorato? São 8.300 vagas aproximadamente, Rafael, que tem que ser ocupadas. Inclusive, eu vi a preocupação do Amâncio sobre as aldeias indígenas. Pois bem, Amâncio, 31 mil inscritos até ontem ao meio-dia. O site do Ministério da Saúde não comporta tanto acesso. Sabe como se chama isso? Brio. A minha classe tem brio. Na hora que ela foi chamada, ela respondeu em 3 dias. Preencheu todas as vagas em 3 dias. E tem 31 mil na fila. São 4 para cada vaga que precisa. Então eu não aceito que achincalhe a minha classe. A minha classe é uma classe honrada. Temos falhas? Temos. Não somos perfeitos? Não somos. Mas a minha classe é uma classe honrada. E demonstrou isso nesse chamamento, que não foi nem do Bolsonaro, ele não chamou ninguém. Quem chamou foi o Ministério da Saúde. E eu vi ontem, lembrei de você, Amâncio, porque eu vi uma médica recém-formada, formou-se em Brasília, indo para uma aldeia indígena, não sei onde. E ela falou, eu vou porque eu sempre amei fazer isso, e apareceu a chance, e eu estou aqui, e vou me dedicar ao máximo. Então, gente, nós precisamos de 8 mil e poucos médicos, já temos 31 mil, e tenho certeza que vai passar de 100 mil. Não vai faltar médico em nenhuma cidade desse país. Obrigado, senhor presidente. Vereador Rafael Sampaio.
Apenas com relação à questão do aumento dos juízes do Supremo, fazer um adendo aqui no que foi dito pelo Dr. Ismar, que o pior de estudos, Dr. Ismar, foi a forma como o Temer sancionou isso. Depois que ele sancionou, o Fux foi lá e revogou lá a liminar que ele tinha dado, garantindo o auxílio moradia para os juízes. Ou seja, parece que foi uma troca. E pior, parece que arquivou alguns inquéritos aí que corriam contra o senhor Michel Temer. Ou seja, o que dá a parecer é que havia uma grande pressão do judiciário para que isso fosse aprovado, e o Temer acabou cedendo a isso. Agora, o que deixa a gente pasmo é o judiciário, que é um órgão que deveria ser independente, se prestando a uma situação dessa. Agora, voltando aqui, a gente está fazendo uma indicação para que seja feito reparos no telhado da APAE. Esses dias eu tive a oportunidade de ir lá na APAE. A situação do prédio da APAE é uma situação caótica. E o mais grave, acho que, da situação lá é o telhado. Quem for lá ver, os beirais estão todos podres. E, segundo as informações que nós temos lá, quando chove, aquilo lá tem muitas goteiras, escorre água pela parede e acaba alagando, acaba empoçando os corredores da APAE. As crianças que estudam lá têm que passar pelo corredor alagado, os professores, os funcionários. E o mais grave é que muitas dessas crianças têm até dificuldade de locomoção e têm que passar por uma situação dessa. E é uma situação que inconcebível. A gente não pode permitir que isso continue. Eu acho que, é óbvio, não tem condição de arrumar inteiro o prédio, que lá precisa de uma reforma geral. Mas, pelo menos, resolver a questão das goteiras, resolver a questão dos alagamentos que estão acontecendo lá, isso é fundamental e tem que ser feito o mais rápido possível. Esperamos, agora já está acabando o ano letivo, esperamos que para o ano que vem isso já esteja reparado. Aproveitando aqui até o passeio do Amâncio, o Amâncio poderia ter aproveitado, passado lá com a turma e falar, vamos fazer o telhado e fazer outras obras que a gente tem visto aqui em Cornélio, obras paradas que a gente não consegue. Permite uma parte, vereador? Na legislatura passada, o vereador Edmar, o vereador Fernando são testemunhas. Chegaram tantas denúncias aqui nessa Câmara, nós abrimos não sei quantas comissões especiais de inquérito, uma delas cassou o prefeito, e aquela reforma que eles fizeram na APAE, ela também foi denunciada aqui, nós não tivemos tempo hábil para investigar a reforma que foi feita. Um dos detalhes lá é uma quadra de esportes que tem um piso totalmente destruído. Foi pago aquilo como se tivessem refeito a quadra em estado perfeito. Na verdade, jogaram uma tinta de segunda qualidade em cima de um piso que já estava destruído. Então, ali tem investimento de dinheiro público com possibilidades claras de ter havido desvio e nós não tivemos, na época, tempo hábil para fiscalizar, porque nós tínhamos aqui 4 comissões de investigação em andamento e chegando denúncias toda hora, mas a APAE foi um dos problemas que nós tivemos lá. A APAE, o posto de saúde, você lembra, teve uma matéria até no blog, que a fiação, passaram e não passaram a fiação. Aí, a hora que eles abriram... Qual os postos? No posto central. Ah, tá. Também. Se eu não me engano, foi no blog do Odair Matias, foi o ex-vereador Rodrigo Marconcin. Não é, Luiz Carlos? Tinha isso, né? Tinha. E a hora que foi feito, foi dado ciência da fiação, a hora que abriram não tinha fiação nenhuma. Tanto que o posto de Congonhas também foi assim. Mas viu, vereador Rafael, eu consegui com o João Arruda R$250 mil para a cobertura da quadra da APAE. Infelizmente, o ex-prefeito não tomou nenhuma providência e ele tirou, né, vereador Fernando? Ele tirou o recurso e mandou para outra cidade. Foi uma judiação.
Mas agora o vereador Jones já tem um projeto lá em cima, uma emenda do deputado dele. Ô, Jones, investe na PAI que vale a pena. Né? Eu acho que nós temos que começar a cuidar da PAI melhor. Não só da PAI, eu acho que a gente tem que começar a cuidar um pouco mais de muita coisa aqui em Cornélio. Por exemplo, a questão do hospital regional. A questão do hospital regional é uma questão que está parada há quantos anos já? Acho que já vai por 4 anos já que o hospital está parado. A gente tem que começar a cobrar medidas para que aquilo volte. Porque a gente sabe que tinha um problema jurídico, o problema jurídico foi solucionado. Parece que foi feita uma licitação, ia começar em outubro, ia começar em novembro, e até agora a gente não sabe o que está acontecendo, porque as obras não foram retomadas. E se faz necessário que volte, porque se a gente não conseguir terminar aquilo lá, vai ficar com aquele elefante branco lá, e isso a gente não pode permitir. É um anseio da população, e acho que está na hora de nós aqui da Câmara começarmos a cobrar isso, porque a população vai cobrar da gente. Parte, Rafael. Em relação ao Hospital Regional, nós tivemos um problema no mandato passado, por causa de uma falta de experiência ou de uma truculência do ex-prefeito. Ele deu um tapa na mesa, junto com o responsável pela obra na época, e nisso aí virou um tumulto, virou uma ação da empresa contra a prefeitura, e a prefeitura parou, as coisas pararam, e a prefeitura teve que arcar agora. Foi feito um acordo de aproximadamente 250 e poucos mil reais, e a prefeitura acertou. Aí foi feita uma nova licitação. A primeira licitação, 32 empresas retiraram o edital, nenhuma compareceu. Depois foi para a segunda, acho que foi na terceira que teve uma ganhadora. Só que o valor que tinha na época depositado, com a correção que depois o prefeito conseguiu em Brasília, com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, que a Caixa não queria liberar, porque ela dizia que esses juros não computavam do valor. Ele foi um valor. E o valor das coisas, das mercadorias, ele duplicou. Então, as coisas foram diminuindo, e agora, num trabalho incansável da prefeitura, conseguiu chegar a ser um denominador comum. Você pode ter a certeza que logo, logo, o Hospital Regional vai estar em atividade, as obras, para que a gente possa colocá-lo para trabalhar funcionar. Se Deus quiser. É um anseio de todos. Aqui, um minuto. Tem muita coisa que precisa ser revista aqui nessa Câmara, eu concordo com você. Eu vejo muitos falar do Hospital Regional e vejo poucos falar da Santa Casa. Eu acho que a Santa Casa, nós, da Câmara de Vereadores, temos que mudar o nosso foco para aquele hospital, porque ele é do povo de Cornélio Procópio. Ele foi construído num terreno doado pelo povo de Cornélio Procópio. Então, cada vez que eu pego uma ressonância magnética feita em Jacarezinho, Arapongas, eu me pergunto por que esse exame não pôde ser feito na Santa Casa de Cornélio Procópio? Porque é uma empresa dentro de uma empresa, ou seja, é uma empresa privada dentro do hospital filantrópico, que recebe verba do governo. Então, Rafael, a gente tem de começar também a descobrir como funciona aquela caixa preta. Eu preciso saber se Cornélio Procópio não faz exame aqui, por quê? Porque é muito caro? Por que manda o exame lá para... O Cisnop manda o exame lá para Jacarezinho e não faz em Cornélio? Tem que dizer despesa de viagem, etc. Eu estou cansado de ver pessoas reclamar no meu consultório que para operar uma hernia tem que pagar 7 mil reais, entendeu? Então, é muito recurso entrando, né, e pouco sendo feito pelo povo de Cornélio Procópio. Haja visto que esse hospital regional nasceu, a ideia do hospital regional, na gestão passada do prefeito Amin, por conta da dificuldade que o povo de Cornélio tem para ser atendido e internado na Santa Casa de Cornélio Procópio. Então, já que é para lavar a roupa suja atrás das coisas erradas, nós também não podemos mais passar, a partir de 2019, fazendo vista grossa para isso. Porque até ficar pronto o hospital regional vai 2, 3 anos ainda para rodar. Sinceramente, eu acho que a gente fala pouco do hospital regional, porque já fazem 2 anos, aqui, na atual administração, quase 2 anos, que ele já está em mais 2 anos. O que a gente deveria estar martelando para começar aquilo lá. E martelando também na Santa Casa de Cornélio. Agora, e não só é lá, não é só isso. É a UPA, que está parada também, que a gente não sabe o que vai acontecer ali. É outro prédio que está parado, apodrecendo. O posto do Primavera. Sobre a UPA, a informação recente que o prefeito também passou para a minha pessoa é que a ideia é transferir o postão para lá,
e o posto da Vila Santa Terezinha trabalhar junto lá. Vai ser um grande avanço. Até quando estava sendo discutido uma vez isso, eu conversei até com pessoas que falaram que seria interessante mesmo transferir o posto da Santa Terezinha, e até falaram a respeito de levar a própria, não sei se teria espaço suficiente, a própria Secretaria de Saúde para lá. Aí questões que têm que ser vistas, mas aqui a gente tem que começar a tomar providências para que sejam efetivadas, porque aquilo lá está apodrecendo lá, como o posto do Primavera. De qualquer forma, até com relação a essa questão de exame, doutor, nós estamos fazendo hoje aí também um pedido de informação, que a gente recebeu notícias da população, e a gente vai ter que apurar essa situação, porque muitas pessoas disseram que foram até a prefeitura, até os órgãos competentes, pegar exames que tinham feito e chegaram lá, informaram que tinha havido uma queda no sistema e não forneceram, e parece que isso vem ocorrendo sistematicamente, e muitas pessoas estão reclamando, falando que acham que essa não é a realidade. E eu acho que a gente tem que apurar para ver se isso realmente está acontecendo. Se a entrega dos exames está ocorrendo por causa dessa queda no sistema, se está tendo a queda no sistema, por que está tendo, qual o sistema, o que precisa, ou se existe algum outro motivo que esteja impedindo a entrega dos exames. Até alguns desses populares chegaram a cogitar a hipótese de que não estaria sendo pago nos laboratórios. A entrega dos alguma exames coisa. Ou a realização dos exames? A entrega, parece. Como entrega? Disseram que iam no balcão pegar os exames que já tinham sido feitos, ou estavam para ser feitos, e eles não eram entregues. Não. Pera. Então, colha melhor essas informações, porque os exames são pegos onde são realizados. De qualquer forma, já está sendo feito um pedido de informação nesse sentido para esclarecer o que realmente está acontecendo. Agora, então a queda é nos laboratórios, a queda no sistema? Não, eu acho que deve estar faltando. É que você falou que o grande problema. O grande problema é o que estão justificando para as pessoas. É que você está falando da autorização do exame. Está acontecendo. Viu, Rafael? Você está falando de autorização do exame, não a entrega do exame. Pelo que me passaram, foram entregues. Eu já não sei pelo que eu estou, pelo que eles me informaram. De qualquer forma, tem que verificar o que realmente. É autorização do exame que você está dizendo. Então a autorização não está saindo por causa da queda do sistema, será? Não, nada a ver. É o que eles passaram. É que você estava falando a entrega do exame. O exame só pode ser entregue se ele for feito. Sim. Se o exame não foi feito, você falou da entrega. Pelas denúncias, eles foram até os locais pegar os exames, e os exames não ficaram prontos, ou informaram que não estava pronto por causa da queda. Aí eu não sei. Aí até um pedido de informação para a gente ver o que realmente está acontecendo, porque se tiver acontecendo de outra forma e estão dando isso como justificativa, isso não é plausível com relação, e o cidadão não pode ter uma informação errônea com relação a uma situação. Então, esclareçam direito o que está acontecendo. E essas coisas que a gente está cobrando aí com esse pedido de informação. Muito obrigado. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Dr. Gilmar Lavorato, dentre as notícias que nós repassamos aqui na primeira fala, esquecemos de abordar a questão do prédio da FAF Centro. A partir do momento que o EMP toda se transfira para lá com os pavilhões novos, eles têm ainda uma quantidade de alunos aqui na área central, no Alto da Portugal. Quando transferirem todos os cursos para o EMP na saída para Leópolis, a prefeitura deve pleitear aquela instalação inteira lá da FAF Centro, junto ao governo do estado, e isso vai reduzir sensivelmente aluguéis que a prefeitura paga em imóveis aí no centro da cidade. É uma boa notícia também
Gostaria até que o doutor Gilmar abordasse essa questão daquela visita, porque a coisa foi interessante, doutor. Só também antes de... É lógico, cada um tem uma opinião. Eu até acho que o governo do Estado, pelo que a gente vê que ele falou em campanha, que ele vai evitar aluguel, então eu acho que automaticamente ele deve tirar os núcleos que está pagando aluguel e jogar lá. O meu pensamento, eu acho que lá seria ideal, a coisa mais bonita do mundo, a Faculdade de Medicina. Tem todos os laboratórios, eu acho que seria um espetáculo, isso é a minha opinião. Agora, vamos esperar o que vai acontecer. Uma parte só para concluir. Que se só para encaminhar, doutor, se alguns setores da prefeitura forem lá para cima, me parece que desocupam alguns espaços nas imediações da UTF-PR. E aí haveria uma negociação da prefeitura com a UTF-PR, ainda inicial, para espaço. Da educação, né? Isso. Eu vi essa conversa. Então também tem o interesse da UTF-PR em prédios da prefeitura lá nas imediações. Foi uma primeira visita nossa lá no campus, e a obra é gigantesca. E moderna, uma construção moderna, Badaró. Lá é o local correto para se colocar o novo curso de medicina, pelo layout dos salões, pela facilidade de intercâmbio com os outros alunos do campus. E foi o que falou o prefeito a mim, já está conversado, se não doado, né, para a prefeitura, lá em cima onde é a FAF. Isso vai enxugar a nossa máquina local. É muito mais importante para nós acomodarmos as nossas necessidades lá, economizarmos no aluguel, a prefeitura de Cornélio, do que o governo do Estado, né? Então temos que estar lutando para que a FAF seja nossa, da prefeitura de Cornélio. Entrando agora no assunto do Mais Médicos, doutor, que nós debatemos aqui, sem ir para o lado ideológico da situação, tomara mesmo que os médicos brasileiros se submetam ou aceitem trabalhar em regiões ribeirinhas do Amazonas, do Pará, nas aldeias indígenas, locais onde não tem hospital, não tem acesso, muitas vezes não tem transporte, e os cubanos se sujeitavam a isso, tomara que os brasileiros também, porque no fim, sem essa questão ideológica, o que interessa é que a população mais carente, mais pobre, tenha atendimento, seja por parte dos cubanos ou seja por parte de médicos brasileiros. Concedo uma parte, eu mesmo queimei a língua, porque eu imaginava que o médico brasileiro ele não ia na Zona 7, que a Zona 7 é a zona que você está falando aí, lá no Ribeirinho. Pois foram, né, Ismar? Foram e fecharam todos os pontos do Brasil, né? Porque a mentalidade do médico novo não é igual a nossa do velho. Eles têm outra cabeça, eles estão adaptados à realidade. 97, Gilmar, 97,5% já estão todos ocupados. Com a internet, hoje não tem distância mais. Com a internet acabou o problema de ir lá no meio do mato. E 216 médicos já estão trabalhando dos inscritos. Com relação ao revalida, essa exigência com relação aos médicos cubanos, o presidente eleito aí da República ontem questionou o exame da ordem da OAB, dizendo que não tem que ter exame da ordem. Quer dizer, não se exige exames para advogados formados no Brasil, segundo a vontade dele, mas exigiu-se dos médicos cubanos, e aí a questão foi francamente ideológica. Né? Amâncio, exigem-se de todos os médicos que se formam fora do país e vêm trabalhar no país. Todos, sem exceção. Nenhum profissional da medicina pode, desde que formado fora do Brasil, exercer a profissão no Brasil sem fazer o revalida. Nenhum. No Mais Médicos parece que tem essas exceções, né? No Mais Médicos realmente tinha essas exceções. Mas aí é o seguinte, você vê, o presidente eleito com 50 milhões de votos, que não é desprezível, ele toma uma atitude de que tem que se cumprir a lei. Quem não quer cumprir a lei vai embora. Quer dizer, você não pode, na minha opinião, não sei se eu estou errado, mas você não pode, Amâncio, ir para o país dos outros e querer fazer suas regras lá dentro. Eu estava vendo agora, há pouco, à tarde, uma decisão que tomou o governo da Austrália contra os muçulmanos radicais, os da Sharia, é isso, né? Sharia são os muçulmanos radicais.
aqueles que pregam a violência, expulsou todos os muçulmanos radicais da Austrália. Falou, não quero vocês aqui, não quero vocês vivendo aqui. Então, acho que o governo tem que tomar uma posição. A posição nossa é, cumpra-se a lei brasileira. Se não quer cumprir, vai embora. São duas maneiras bem diferentes de ver a questão, né? Quando o médico sai de Cuba, ele sai consciente dos critérios que ele está vindo, quanto ele vai receber, e aí eles têm uma preocupação, doutor, que alguns médicos brasileiros realmente não têm. Eles sabem que o dinheiro que volta e que fica com o governo de Cuba é reinvestido em projetos sociais, inclusive na formação de novos médicos. Então, eles abrem mão conscientemente do valor que eles recebem. Eles não vêm para cá obrigados, eles vêm para cá por opção e sabendo quanto eles iam ganhar. Né? Então, não é um processo forçado de que estão aqui obrigados. Né? Agora, se levar para o lado ideológico, realmente vamos ter esses questionamentos. No fim, o que precisa é de atendimento para essa população mais carente. Com relação à qualidade dos médicos, doutor, o senhor, eu encontrei um monte de eleitores aqui em várias eleições, na passada e na anterior, com muitos elogios com relação ao desempenho como profissional. A mesma coisa acontece com o doutor Lavorato. Eu acho que a própria presença de vocês aqui como vereadores eleitos referenda essa qualidade junto à população, mas não é regra geral, né, doutor? Nós temos ótimos médicos, nós temos médicos muito ruins, nós temos bons engenheiros e engenheiros muito ruins, nós temos bons garçons e garçons muito ruins. Isso faz parte da atividade profissional de todo mundo. Felizmente, nós temos aqui bons profissionais na cidade, mas já tivemos também médicos que saíram corridos daqui por problemas na Santa Casa, comprometendo, inclusive, a saúde de pacientes que nós tivemos aqui. Então, quem dera, todos os profissionais, até pelo juramento ético que o médico faz, de atendimento mesmo, independente de pagamento ou não, acho que no extremo é assim que funciona, por isso que o Edmar disse que se recusa a atender, realmente tem problemas aí nesse procedimento. Agora, o mercantilismo nas profissões realmente existe, e os médicos, eu acho que naturalmente, num país capitalista, eles vão tentar procurar o local onde ganham mais, e essa é uma consequência natural da atividade e do desempenho profissional. Né? Por isso é que muitos médicos realmente não vão lá para aquelas regiões, porque o faturamento dessas regiões é menor. Né? Mas tem um aspecto aí que a gente não está analisando, Amâncio. Eu ouvi hoje numa análise, se eu não me engano, na Rádio CBN, dizendo o seguinte, em 2013, quando foi criado Mais Médicos, o emprego no Brasil era quase pleno. Então, todo médico tinha emprego. Todo médico tinha emprego. Ou uma colocação. Nós estamos em 2018, onde 12 milhões de pessoas estão desempregadas, inclusive muitos médicos estão desempregados. Talvez isso explique. Então, isso facilitou a ida de uma boa parte dos médicos para cobrir isso aí. Isso é uma análise interessantíssima que eu vi hoje. E o vereador Fernando abordou aqui a questão dos alvarás. Eu peço uma parte, até esclarecendo, acho que antigamente havia também uma quantidade menor de faculdades, né? E foi aberta inúmeras faculdades, que também era um objetivo do projeto do Mais Médicos. Né? Talvez isso tenha suprido um pouco. E a questão dos alvarás, Fernando, que o vereador Fernando abordou, que nós cobramos sempre aqui, o fato de grandes estabelecimentos não terem alvará. Nós temos 2 grandes mercados, uma grande empresa de engenharia também não tem alvará de licença para funcionamento, e a gente espera, até para não criar, porque cria uma série de constrangimentos, quando a gente aponta aqui o nome das empresas, elas são fiscalizadas. O ex-prefeito de Cornélio Procópio, quando detectou 27 bares sem alvará de licença, numa ação conjunta, inclusive com a participação da Polícia Militar, fechou os estabelecimentos à noite. 2 dias depois ele mandou reabrir todos numa ação política. Então tem que ter critérios e realmente exigir que todos os estabelecimentos tenham alvarás, mas algumas ideias dessa Câmara para ajudar na legalização de empresas também precisam ser discutidas. A Câmara pode prestar esse tipo de serviço. Né?
Vereador Fernando Pepes. De uma forma objetiva, dispensando as saudações desse grande expediente, hoje pela tarde, vereadora Manso, eu fiz algumas visitas. Procuro, antes de abordar alguns assuntos aqui na Câmara, procurar verificar se não tem uma novidade até aquele dia, porque a gente tem visto até algum esforço por parte do Executivo na questão do asfalto. E me preocupava muito a questão do transporte coletivo, porque a questão do transporte coletivo envolveu a retirada da aviação procopense dentro do bairro Jardim Progresso. A rua Salles Milenege continua, desde o início dessa administração, na mesma situação. Indo, então, à Vila Santa Terezinha, estava impossível andar dentro da Vila Santa Terezinha. Há ruas ali que estão extremamente esbugalhadas, E a gente vê um velho problema, inclusive, que o novo contrato da Sanepar previa, que era a questão da rede de esgoto da Vila Santa Terezinha. Velhos e atuais problemas. A questão, por exemplo, do hospital regional. Senhores, faz 2 anos que essa administração está aí. E um ano anterior à administração do ex-prefeito, já havia esse problema. E a gente sabe o quanto de discurso que é feito em cima do hospital regional, sem uma resolutividade objetiva. Na realidade, continua como está. Fui lá hoje à tarde, fui lá verificar. Outra questão também, que eu queria colocar aqui aos senhores. A Vila América recebeu um recurso do deputado federal João Arruda para construir uma UBS. Até agora essa UBS não foi construída. E isso nós não sabemos o que aconteceu. Veio no final da administração anterior, já se passam 2 anos da atual administração e não aconteceu. Olha, nós temos que ter muito claro algumas coisas futuro que vão acontecer e algumas coisas que precisam já de ter uma resposta imediata à nossa população. E pasmem os senhores que hoje as redes sociais estão inundadas de fotografia de cavalo, de boi, de vaca solto na cidade inteira. Estão inundadas, é só abrir as redes sociais hoje. Está todo mundo tirando foto. Lá no Marta de Cash, a quantidade de fotografias que existe de cavalo lá é uma coisa de maluco. Tá? Houve um acidente, inclusive essa semana, com um procopense em relação a essa questão. Então, é o seguinte, ouvi aqui um colega dizer das viagens que o Executivo Municipal tem realizado ao longo desses anos para trazer conquistas a Cornélio. Mas nós temos com alguns problemas, outros pequenos e outros grandes problemas, que precisa de ter uma ação presente em nossa cidade para que elas que elas venham a acontecer. Nós fizemos um trabalho, junto com o vereador Rafael Sampaio, de visitar todas as unidades básicas. E em cada unidade básica você encontra um problema, e principalmente na questão do atendimento da odontologia. Não sei se esse problema já está resolvido. Espero que esteja resolvido, porque Vossa Excelência, o vereador Ismar, também fez uma visita nesse sentido, tá? E nós temos que voltar novamente. Porque o que a gente percebe, doutor Ismar, e a gente às vezes precisa nos aprofundar mais, é muita reclamação da saúde de Cornélio Procópio. E aí vi aqui o vereador questionar a questão da Santa Casa. Com todas as dificuldades que tinha, pagava-se
um valor mínimo para a Santa Casa, em torno de R$120, não me lembro, tá? Mas estava lá atendendo, com reclamação ou não, e hoje se gasta aí um valor exorbitante com a saúde, embora eu não entendo que valor gasto com a saúde não seja um gasto, e sim um investimento, porque investe na saúde da população, e isso está preconizado na Constituição Federal, e isso está dentro dos 30% que é garantido de todos os recursos que o município recebe, tá? Mas há muita reclamação da saúde, o tempo todo. Então, o que nós estamos verificando ao longo desse período é que os problemas da saúde ainda permanecem semelhantes à administração anterior do ex-prefeito. E os gastos se avolumaram muito mais. Hoje, nós estamos entrando com um pedido de informação nesse sentido. A questão da UPA, que foi comemorada quando veio o recurso para Cornélio Procópio, está lá, a obra. Nós estamos fazendo um pedido de informação hoje para ver qual a destinação que deve ser dada dela. Felizmente, concluiu-se a creche lá no Bela Vista, a creche Via Trevisan. Esperamos que inicie logo. Mas, minha gente, já se passaram 2 anos. Se restam 2 anos pela frente. Há preciso de uma ação mais constante, mais permanente e mais de perto por parte do Executivo Municipal nas realizações que tem que acontecer aqui na cidade de Cornélio Procópio. A Câmara, ela tem o seu papel de, sim, discutir todos esses problemas de frente, discutir, sim, de forma clara, de forma transparente, porque envolve toda a nossa população, principalmente aqueles que precisam mais do poder público municipal. Pois não, vereador. Eu vi o vereador Fernando relatando inúmeros problemas aí, e eu acho que a gente tem que refletir sobre uma questão, porque a gente também tem que refletir sobre as soluções. Me lembro que no começo do mandado, a gente discutia a questão quando os médicos saíram, e a gente até entendia que a terceirização era a solução mais rápida e viável para tentar solucionar esse problema. E hoje o que a gente vê é que muitas coisas são terceirizadas, e as coisas não só na questão da área de saúde, mas como na questão de obras, infraestrutura, o que acaba encarecendo demais os gastos da administração pública. E talvez essa questão teria que ser revista. Eu me lembro que antigamente, por exemplo, a questão do asfalto, antigamente existia a MUSEP fazia o serviço de asfalto, e acho até que na época a MUSEP ainda prestava serviço para outras cidades, quando havia aqui uma estrutura do município para fazer o asfalto na cidade. E hoje a gente depende exclusivamente de emendas para fazer isso. E isso acaba, temos que ir lá, se consegue, faz, se não consegue, como é que faz? E antigamente o município tinha a própria autonomia para resolver. Eu não sei o que aconteceu durante esse período. A MUSEP, infelizmente, foi acabando, foi deteriorando, e hoje está entregue às traças, essa que é a verdade. Mas os cargos permanecem. Tá bom. E é o que a gente vê, talvez essa fosse uma solução. Muito obrigado. Passamos para a ordem do dia. Projetos em primeira votação. Projeto Lei Complementar 032/18, Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a receber em doação o imóvel que especifica e dá outras providências. Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em primeira votação. Projeto Lei 267/18, Executivo Municipal, altera dispositivo da Lei Municipal 034/89 e dá outras providências. Serviço de táxi municipal. O projeto está em discussão. Então, faça a leitura da emenda. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, o vereador que este subscreve, com fundamento nas disposições contidas no regimento interno, faz a seguinte emenda supressiva ao projeto-lei 267/18, que altera dispositivos da Lei Municipal 034/89 e dá outras providências, nos seguintes termos:
fica suprimido o artigo 3º do Projeto-Lei 267/18. Artigo 3º. O parágrafo 1º do artigo 7º da Lei Municipal número 34/89 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7, pontinhos, parágrafo 1º. O poder público deverá solicitar parecer da Associação da Classe dos Taxistas para outorga da permissão a que se refere este artigo. Sala das Sessões, em 27 de novembro de 2018, Jones Carlos Campos, vereador. Em discussão, a emenda. Em votação, a emenda. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado a emenda. O projeto está em discussão com a emenda. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado em primeira votação. Projeto-Lei 028/18, Rafael Sampaio Fernando Pepes, dispõe sobre a proibição de concessionárias de serviços de água e luz que atuam em Cornélio Procópio de cobrarem por estimativas o consumo e tarifas por consumos mínimos. Está em discussão o parecer. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Só para esclarecer a turma, esse é um projeto que visa acabar com a cobrança da tarifa mínima na água, que é aquela tarifa de 5 metros cúbicos, e a cobrança por estimativa, que é feita principalmente pela Copel, que às vezes deixa de 1, 2, 3 meses e vai fazendo por média, e depois lá no fim vai e equaliza isso. E isso acaba acarretando um prejuízo para o consumidor, que às vezes acaba pagando mais, e lá na frente tem um desconto, mas o que pagou antecipado não é abatido. E esse é um projeto que foi apresentado, houve o parecer da Procuradoria, contrário, entendendo que isso é uma questão que tem que ser discutida através de lei federal e de iniciativa do Poder Executivo. Nós, quando fizemos esse projeto, vimos que ele já tinha sido aprovado em outras cidades, até foi daí que nós tiramos a ideia. Foi aprovado no Rio de Janeiro, foi aprovado em Maringá, onde inclusive já está sendo aplicado, parece que até o PROCON lá já está dando em cima da Sanepar para que faça valer a lei. E a justificativa para a possibilidade de esse projeto de lei ser votado pela Câmara foi no sentido de que ele, na verdade, só visa regulamentar o Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a cobrança por estimativa, que proíbe a cobrança de tarifa por serviço não prestado, que seria a venda casada. Você tem, para pagar, você tem que adquirir aquele 5 metros cúbicos, independente de você usar ou não. E isso já vem sendo debatido em vários PROCONs, inclusive conversamos com a turma de Curitiba, no sentido que eles também já estão tomando atitudes para ver se acaba com isso lá em Curitiba. E o que acontece? O Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal, uma lei de caráter geral, uma lei de interesse social que se sobrepõe a outras leis de caráter, outras leis federais que são de caráter, não são de caráter de interesse público, interesse social, como é o Código de Defesa do Consumidor. E foi com base nisso que as outras cidades que derrubaram esses pareceres, inclusive em Maringá, derrubou-se o veto do prefeito. Foi com base nisso, falando que não se está criando nada, só está se fazendo aplicar o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal que já deveria estar sendo aplicada na cobrança disso tudo. Uma das justificativas que eles dizem até para a cobrança dessa tarifa mínima seria que ela é necessária por causa da instalação, às vezes, do cavalete, às vezes do hidrômetro. E o que eles justificam pelo Código de Defesa do Consumidor é que, se eles não instalam isso,
eles também não têm como fornecer e não têm como cobrar a tarifa, ou seja, eles estão colocando aquilo para cobrar, para receber e para ter lucro. E como não se trata de taxa, taxa é quando você cobra independentemente do uso, que é o caso da taxa de iluminação pública. Você consome ou não consome, você vai pagar aquele valor X. A água e a luz, não. A água e a luz você paga pelo que você consome. Então, nesse caso, é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porque não seria uma regra de direito tributário, mas sim uma regra de direito privado, e, nesse caso, essa cobrança seria indevida e a aprovação da lei seria apenas uma regulamentação e não haveria nenhuma inconstitucionalidade com relação a ela. Ainda a justificativa para a instalação disso é que, além de fazer com que a pessoa pague pelo que realmente consumiu, também é uma questão de caráter ambiental, porque eles entendem que quando você não tem, paga pelo que consome, você, independentemente de consumir ou não, você, do tanto que você vai gastar, você pode consumir, estimular o consumo de pessoas que às vezes têm uma casa, vai falar, vou pagar 5 metros mesmo, então eu vou usar à vontade porque eu não gasto isso. Então, esses são os motivos pelos quais nós até apresentamos um parecer contrário ao parecer do procurador, para que fosse discutido e analisada essa situação. É por isso que nós estamos pedindo aí a aprovação desse projeto. Em discussão, parecer. Senhor presidente, tudo isso foi colocado ao jurídico da casa? Foi, o jurídico, quando o jurídico deu o parecer dele, aí eu apresentei o contraparecer, ele manteve o parecer dele nesse sentido e eu apresentei um outro parecer. Mas ninguém está aqui, senhor presidente, eu acho que é para ir contra ou favorável a alguma coisa. Eu respeito a posição do vereador Rafael, que é advogado, mas tem um parecer jurídico da casa, né? Por que vocês não sentam, chegam num denominador comum, senhor presidente? Eu peço até vista desse projeto, porque a gente fica numa situação constrangedora. A gente sabe que é um projeto bom, mas perante o parecer do advogado, tem uma inconstitucionalidade. Então, eu pediria vista desse projeto, que vocês sentassem e chegassem a um denominador comum, para que todo mundo tivesse ciência, liberdade de votar esse projeto na maior tranquilidade. Acho possível, para que a gente tenha um debate melhor a respeito do assunto. Está retirado, então, para uma semana, vocês para conversar, né? Está em votação o pedido de retirada do vereador Edmar. De vista. De vista. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. É aprovado o pedido de vista. Pedido de informação. Protocolo 348/18, Fernando Pepes Rafael Sampaio, solicita informações sobre a UPA da Vila Santa Terezinha. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o pedido de informação. Protocolo 353/18, Rafael Sampaio Fernando Pepes, solicita informações sobre gastos com exames e laboratórios. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado o pedido de informação. Indicações. Protocolo 347/18, Hélio José Janone, indica recape asfáltico na rua Vitorino Gomes Henrique. Protocolo 350/18, Elvésio Alves Badaró, indica pavimentação com pedras irregulares na estrada do bairro Catupiri. Protocolo 351/18, Rafael Sampaio Fernando Pepes, indica reparos no telhado da APAI. Protocolo 352/18, Rafael Sampaio Fernando Pepes, indica melhorias na sinalização do cruzamento da Avenida da Saudade com Rua Bandeirantes e Júlio Gomes. Protocolo 354/18, Luiz Carlos Amâncio, indica recuperação do asfalto do Florencio Rebolho. Protocolo 355/18, Luiz Carlos Amâncio, indica reparos na iluminação pública da Praça Brasil. Protocolo 354/18. Esse já tem um mesmo, está repetido.
Tá. Não. Não, está repetido sim. Repetido. 354 duas vezes. Protocolo 356/18, Luiz Carlos Amâncio, indica segurança eletrônica em prédios públicos. E protocolo 357/18, Ananias Neto, indica reparo e melhorias na Casa do Artesão. Não havendo mais matéria, em nome de Deus, está encerrada a sessão. Agora temos a extraordinária.